Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente estuda grego, hebraico, os textos originais da Bíblia, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito famosa, Gênesis 6:3, e é muito popular no meio cristão. Todavia, eu proponho aqui uma nova abordagem desse texto, analisada a partir do original hebraico, tá? O versículo em questão diz o seguinte: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3, perdão, segundo a versão Almeida, revista e atualizada. Em hebraico, porém, o texto fica dessa seguinte maneira, ele tem uma estrutura diferente, tá? A ordem, né, a sequência das ideias, ela muda um pouquinho, tá? E aí, a gente tem que entender uma coisa. O Espírito de Deus lutou com o homem através da pregação de Noé, como está lá em 1 Pedro 3,19. Mas o esforço foi em vão na maioria dos casos, porque o homem se corrompeu num grau irreversível, de modo que a luta do Espírito com a humanidade não produziu tantos resultados. Por essa razão, o Senhor promulgou um julgamento que ocorreria após 120 anos. Por essa razão, vemos que Deus prorrogou o dia do julgamento para dar mais tempo ao homem, para que ele pudesse se arrepender. A justiça clamava pela punição, mas a misericórdia de Deus pedia mais tempo para que eles tivessem a oportunidade de mudar de vida. Enquanto a misericórdia prevalecia, Deus adiava o julgamento. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode fazer uma nova tradução desse versículo, tá? A gente pode traduzir mais ou menos assim, tá? E aquele que existe ordena: o meu caminho não estará no homem para orientá-lo à porta da vida, que conduz à eternidade, pois ele tem negligenciado caminhar em direção ao manancial, contemplando a carne. O mar que traz o terror chegará daqui a 120 anos. Aí você fala: caramba, Daniel, de onde você tirou isso? Uma parte é uma brincadeira metafórica aqui com as palavras, outra parte é questão do próprio texto. Eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, a palavra hebraica para espírito é ruach, né? E ela procede da raiz rar, que significa jornada ou caminho. Por sua vez, a expressão não contenderá, né? Meu espírito não contenderá, o não contenderá é lo yadon, palavra que pode ser traduzida como não agirá. O curioso é que essa ideia de não contenderá, né, yadon, vem da raiz din, que significa contender ou julgar. Esse radical, porém, está diretamente relacionado com o termo dan, que significa juiz, tá? Mas a palavra dan é formada por duas letras. A letra dalet, que significa porta, e a letra nun, que traz a ideia de continuidade. Por isso, o termo dan significa literalmente a porta da continuidade, ou a porta da vida. Tá? Então a gente vê: meu espírito não contenderá mais com o homem. O espírito é aquilo que conduz. Contender relacionado à ideia de porta da vida. Tá? A expressão Beshagan em hebraico, né, é formada pela união be, que é em, unida à expressão shal, que é depois ou negociar, com o termo gan, que é junto, ou literalmente pessoas reunidas ao redor de um poço de água, tá? Isso porque é formado pelas letras Gimel, que significa pé, e a letra Mem, que significa água, ou seja, pé e água, todo mundo junto, tá? Então, a ideia é: meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne, né? Então, eu estou aqui destrinchando o texto para vocês. E aí, o termo hebraico para ele é hu, né? A palavra cuja letra rei remete a uma atitude de contemplar o outro, tá? Por fim, a gente tem a expressão yamai, que é traduzida como os seus dias, né? Que vem de yom, que é dia. Mas ela está relacionada com hum, que significa pranto, tumulto, causa, destruição. Isso porque para os antigos hebreus o mar era um local perigoso e desconhecido, tá? Então, aquela ideia de os seus dias serão, pode trazer a ideia, né, de pranto, né, caos, confusão. Dessa forma, a gente pode ler, com a brincadeira dessas palavras, a gente pode ler o texto de Gênesis 6:3 como um anúncio da condenação divina àquela geração dos tempos de Noé, que buscava somente os prazeres da carne. Deus anuncia que a punição viria em 120 anos, número que mostra Deus esperando que o povo se arrependesse, pois o número 40, que simboliza um período de ajuste, correção ou prova, aparece aqui multiplicado por 3. 120 é 40 vezes 3, o que indica uma tripla porção de misericórdia da parte de Deus.
Além disso, quando terminou o período de 120 anos, Deus ainda deu mais um tempo de 7 dias para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, como está lá em Gênesis 7, 4. Foi por isso que o Espírito foi retirado deles, porque o sopro de Deus indicava o caminho que se devia seguir, mas o povo cismava de ir pelo caminho oposto. Ou seja, com a reflexão, Deus é tardio em irar-se, e sem o Espírito Santo não somos capazes de trilhar o caminho do Senhor. Tá certo, pessoal? Então, Deus está aí aguardando o seu posicionamento. E o Espírito dele é o vento que te empurra no caminho para você nunca se desviar dos caminhos do Senhor e estar sempre com ele. Tá certo? Foi assim nos tempos de Noé e continua sendo assim hoje. Deus está de braços abertos para te receber e dizendo para você: vem andar comigo, ande no meu caminho, pelo vento do meu Espírito que te conduz nesse caminho, porque como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom, pessoal? Fica essa reflexão para vocês, deixa um forte abraço, Deus abençoe a todos. Lembrando que a gente está com uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes, tem livros com mais de 50% de desconto. Aqui embaixo eu deixei uma lista assim top para você, livros que eu selecionei a dedo para você adquirir, pagando aí mais da metade do valor, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!